Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje recebendo o Elbert Stopa, coordenador da Defesa Civil de Mariana, a quem eu dou boas-vindas. Obrigado. E agradeço por ter aceito o convite, Elbert. Eu Seja fico bem-vindo. feliz com o convite e no que precisar e que a gente puder contribuir para a informação da população, a gente está à disposição aqui. Ok. Elbert, vamos começar pelo começo, como a gente diz aqui na Entrevista Primaz. Falando um pouquinho de você, como pessoa, o Elbert Stopa, né? Quais são suas origens, sua formação? Como é que você veio a se tornar um funcionário público municipal em Mariana? Bom, Luiz, eu ingressei na carreira pública, né, como servidor público em 2007. Meu primeiro concurso foi para vigilante, eu acho que nem existe mais essa profissão, mudou-se a nomenclatura. Durante esse período eu fazia faculdade em Belo Horizonte, né, eu estudava bacharel em teologia lá, então eu ia e voltava todo dia de van. Nesse período eu aproveitei o tempo que eu tinha livre para poder estudar para o concurso da Guarda de 2008 e fui agraciado em ter passado, né? Eu já fiz 3 concursos na minha vida, os 3 eu passei, e esse da Guarda eu fiz e fiquei, estou até hoje. Com a nossa formatura em 2009, 2008, 2009, a gestão atual, a antiga gestão, juntamente com o antigo comandante, resolveram montar um pelotão de defesa civil para trabalhar justamente essa temática. Que antigamente em Mariana sempre trabalhou defesa civil, mas em forma de comissão, né? Não como a lei determinava, que deveria ser uma coordenadoria, com funcionários efetivos para poder desenvolver essa função e o trabalho não se perder e deixar de ser um junta-junta que acontecia somente em final de ano. Tá. Deixa eu te interromper, Elbert, você me desculpe, mas nós vamos voltar a esse assunto, mas só para a gente pegar uma coisa um pouco mais cronológica. 2008, esse concurso aí, você falou da Guarda, foi a criação ainda, Celso Cota, né? Governo Não. Celso Cota? Foi no governo de Celso, porém o Celso criou a Guarda em 2001, né? Ah, já era lá. Esse já Há mais tempo. foi a terceira turma, eu faço parte da terceira Entendi. turma de guardas municipais, né? Entendi. Então, nessa terceira turma, foi separado esse pelotão, e aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho, de lá para cá, até os dias de hoje, né? E como é que se deu, assim, essa questão? Se você começa, né? Me chamou a atenção no seu currículo, você mencionou aqui, você começa fazendo um bacharelado em teologia, até faz uma pós-graduação em teologia, depois vai para a área do serviço público, guarda municipal, coordenadoria de defesa civil. Como é que é essa transição? Quais eram as suas expectativas lá no início, quando você fazia teologia? Como é que é isso? Conta um pouquinho, porque eu acho que essa questão assim, do pessoal, ela diz muito até de como a pessoa trabalha, de como ela encara, né, a vida. Então, Eu acho Luiz, interessante isso. na realidade eu sou pastor, né? Sou pastor de uma igreja evangélica aqui em Mariana, Igreja Nova Aliança, ali no bairro Cabanas, na Rua Diamantino. Eu comecei a estudar teologia até por causa do chamado ministerial. Só que eu sempre defendi o chamado ministerial da seguinte forma: o cara ele pode dividir o tempo dele entre a vida pessoal, o trabalho, e cuidar das ovelhas, por assim dizer. Então, assim, a fim de seguir esse meu chamado ministerial, eu comecei a estudar teologia, formei em teologia, fiz pós-graduação, estou fazendo outra, né? Sempre aprendendo. E nesse inteirinho eu fui passando dentro do concurso público e a Defesa Civil foi a área ali dentro do setor da Guarda Municipal que mais me chamou a atenção, que tem mais a ver com o meu perfil, que é ajudar as pessoas, né? Eu sou muito povão, eu costumo dizer que o meu compromisso é com o povo. Ainda que eu seja limitado, né, na questão de poder fazer
aquilo que está ao meu alcance eu sempre procuro fazer. Então eu tenho assim um carinho muito grande pelas pessoas, né? O meu foco sempre foi as pessoas. Então por isso que tem teologia, tem pós-graduação, tem aí tecnologia de segurança pública, especialização em defesa civil, que são as áreas que eu gosto, né, e que eu atuo hoje diretamente. Tá. Bom, convidado devidamente apresentado, vamos passar um pouquinho sobre essa questão do seu trabalho mesmo, da coordenadoria. Eu queria entender um pouquinho sobre essa questão da vinculação da Coordenadoria de Defesa Civil. Você falou em pelotão, né, lá em 2008 e tal. É, é tradicional isso de estar ligado à Guarda Municipal, à Secretaria de Segurança Pública? Isso é quase que comum nas outras cidades? Ou é uma especificidade mariana? Como é que é essa ligação, né, da coordenadoria? De que forma ela conversa, entre aspas, com outros setores da administração municipal? Como é que funciona isso? Por exemplo, quando a gente pega hoje a Coordenadoria Estadual de Minas Gerais, ela está dentro do gabinete militar do governador. Ela é coordenada pela Polícia Militar de Minas e pelo Bombeiro Militar. Sim. Então já tem uma tendência, né, de ficar ligado a esses órgãos de segurança pública. Por quê? Integra Isso. essa área de Tem segurança. muito a ver. Por exemplo, a Constituição vai falar que o Bombeiro Militar é o órgão responsável pela questão de defesa civil. É claro que existem outras portarias e outras leis que transferem essa responsabilidade hoje para os municípios, né? Então, a Mariana, ela optou por colocar os guardas municipais para fazer esse tipo de trabalho, tendo em vista que a questão da disciplina, o respeito à hierarquia, né? Porque é uma coisa muito séria. Defesa civil é uma coisa muito séria e que não pode ser feita de qualquer jeito. Então, nesse primeiro momento, já era feito pela Guarda lá em 2001, quando o Celso criou, quando o Tenente Freitas era o comandante, foi até ele que, né, formou a Defesa Civil na época, então. A Guarda já fazia esse trabalho. Só que fazia o trabalho, como eu disse, né, em forma de comissão, aos finais de ano, não tinha uma equipe própria para isso. Por exemplo, você vai pegar hoje a Defesa Civil, todos os agentes da Defesa Civil são especialistas em Defesa Civil. Qual Né? é o contingente aproximado de Hoje nós somos 6, 6? né? Contamos com uma equipe de 6 policiais municipais hoje, né? Hoje é Polícia Municipal. Isso. Agora não é GM, Não é mais GM mais, né? É PMM, né? Então, hoje nós temos 6 policiais municipais capacitados, né, na área de gestão de risco e de desastre para atuar na questão da proteção e defesa civil. Então, lá dentro eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho policiais municipais que são assistentes sociais, são pedagogos, tenho engenheiros, tenho enfermeiros. Então, dentro da própria Polícia Municipal hoje, você vai encontrar vários policiais com outras carreiras paralelas à Polícia Municipal. Né? Nós estamos sempre procurando aprender, né? E algumas cidades, Luiz, como Contagem, Betim, Belo Horizonte, acho, não sei se não posso falar Ouro Preto, mas as que estão formando as suas guardas municipais agora, elas estão acompanhando esse modelo de colocar. Nós recebemos a visita mês atrasado do secretário de Segurança Pública de Barão de Cocais. E ele está montando a guarda municipal lá, né, criando a guarda municipal lá, e ele veio nos visitar para ver como é que funciona aqui em Mariana. E ele já saiu daqui, ele já tinha ouvido falar da gente, e ele saiu daqui com essa ideia, justamente de criar a Guarda Municipal e dentro da Guarda Municipal ele colocar a Defesa Civil para poder atuar. E aí, você mencionou que lá no início, né, ou antes da efetivação da coordenadoria, aquela questão de comissão, final de ano e tal. Bom, como leigo, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que, bom, primeiro, existe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Plano Municipal de Prevenção de Riscos, né? E, como leigo, eu imagino que existam pelo menos 2 períodos muito importantes de atuação da
da Defesa Civil, que seriam o período da seca e das chuvas. Né? Você tem os riscos de incêndio, e você tem os riscos de inundação, de movimentação de terra, desmoronamento, deslizamento, etc. e tal, né? Como é que vamos falar inicialmente dessa questão, queria que você falasse um pouquinho do plano municipal, né, de prevenção de riscos, e emendasse com essa primeira etapa, cronologicamente, né, o meio do ano ali por aí, né, de como é que a Defesa Civil se prepara anualmente para enfrentar os riscos, os desafios do período de seca. Opa, caiu meu ponto aqui. Bom, a Defesa Civil, em todo o território nacional, ela trabalha com algumas etapas, que vem a prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. No período de anormalidade, que a gente chama que é o período seca, nós trabalhamos esses 3 primeiros pilares, que é a prevenção, preparação, mitigação e preparação. É nesse período que são realizados os mapeamentos das áreas de risco, apresentado, né, ao executivo, bem como às secretarias responsáveis por cada setor mapeado. E feito esse mapeamento, nós elaboramos um plano, que é o plano de contingência do período chuvoso, que é um plano modular, flexível, aonde ele vai traçar as diretrizes ou as funções de cada secretaria, de cada órgão da administração pública e de que forma eles vão atuar durante o período chuvoso. Lembrando que Defesa Civil não é o estopa. Defesa Civil é todo o município, toda a administração pública, começando do prefeito até o mais simples dos funcionários dentro da administração pública. Então, a Defesa Civil, ela engloba toda a administração pública. E nós, como coordenador de Defesa Civil, nós temos a função de coordenar essas ações, tanto a prevenção, mitigação, preparação e até mesmo a resposta, né? Quando nós temos os eventos adversos, o plano de contingência ele é colocado em prática. Então, esse plano de contingência, ele pega toda a área mapeada, ele vai trabalhar em cima dos possíveis eventos. Por exemplo, a Mariana tem sofrido muito nos últimos anos com a questão das enxurradas bruscas, dos alagamentos, né? Graças a Deus, eu não sou tão velho assim, mas e também não estava aqui nessa época, acho que desde 2001, quando teve uma enchente lá na antiga Vila do Sapo, né? O período que o antigo prefeito estava assumindo na época, e alguns contam de 79, de 82, né, que foi uma chuva mais com índice pluviométrico maior. Tivemos vários intempéries no decorrer desse ano, 2021, foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos várias ocorrências, praticamente o estado de Minas todo estava derretendo, várias barreiras, Mariana não ficou isento. Nós tivemos um distrito, Mainarte, por exemplo, que alagou 3 dias direto, né? Inundou 3 dias direto. A gente foi lá, limpou as casas, no outro dia amanheceu com chuva, né? As casas com água até no meio de novo. Então foram 3 dias consecutivos. Claro, naquele ano nós tivemos aí em janeiro que choveu quase 700 milímetros. Foi uma coisa assim extraordinária. E isso vai acontecer da agora para frente, né? Por exemplo, vamos ver, esse ano nós estamos num laninho muito fraco, né? Estamos passando aí por fenômeno laninho, um laninho muito fraco. Já deu para perceber que o tempo está muito louco, né? Outubro nós tivemos frio, isso não é normal. É as mudanças climáticas influenciando ativamente, né? Nos padrões, principalmente da chuva. Então, assim, nós podemos ter episódios, Luiz, de chuva volumosa em qualquer lugar da cidade de Mariana. Eu disse até isso outro dia numa reunião, que Mariana ela tem uma extensão territorial muito grande, mais de 1.000, né? Mais de 1.000 quilômetros, né? Salvo engano. Então, pode não estar chovendo, aqui na Sétima está caindo um pé d'água, lá em Mainarte.
lá em Santa Rita do Urão, por exemplo, teve um final de semana desse, domingo. Domingo, por exemplo, choveu 63 milímetros lá em Mainarte, de acordo com as nossas bases meteorológicas, uma das nossas bases instalada lá. E aqui em Mariana choveu 8. A média seria o que lá, nesse período? A, Assim, a previsão previsão. era justamente de 20 a 50 milímetros para a nossa região, Mariana. Mas caiu exclusivamente lá 63 milímetros. Sem contar que, de repente, até por essa questão dos rios, dos córregos e tal, chove aqui e o efeito vai ser ali, né? E aí a Uma gente coisa- conta com outro fator. Que, por exemplo, se tivesse chovido em Ouro Preto, lá é o Gualacho do Sul. Gualacho do Sul. Lá, se tivesse chovido, por exemplo, em Santo Antônio do Salto, onde nós temos uma represa, né? Tem uma represa lá da BRC. Se tivesse chovido essa quantidade lá, ao mesmo tempo que choveu aqui em Mainarte, talvez nós teríamos problema. Por exemplo, Mariana hoje, se chover 75, 80 milímetros lá na cabeceira do Passa 10, que é onde nasce o nosso Ribeirão do Carmo, e ao mesmo tempo aqui em Mariana chover essa quantidade, vamos supor em 1 hora, com certeza nós teremos algum tipo de problema. Ou em Bandeirantes, ou em Mossoró, devido ao fluxo. Então, assim, são várias variáveis que contribuem para esses eventos causados pela chuva. Então, o plano de contingência ele vem justamente trabalhar essas questões. Então, ali é definida as funções de todas as secretarias. Definidas essas funções, cada secretário ele tem que montar o seu plano de ação. Dentro desse plano de ação, ele precisa me passar o quantitativo de recurso humano, quantitativo de material, de insumo, bem como de maquinário, que poderá ser disponibilizado durante um evento. E aí, durante o evento, a coordenação de resposta, que aí a gente já entra na 4ª fase da Defesa Civil, ela é totalmente feita pela Defesa Civil. Somos nós que vamos coordenar. Olha, a Secretaria de Obra vai atuar aqui, a Secretaria de Estado de Transporte vai atuar aqui, a Ação Social vai atuar aqui, a Saúde vai entrar com a desinfecção das casas aqui. Então, esse plano ele vem para nortear as nossas ações, para que não fica um faz isso, outro faz aquilo, e fique uma bagunça, fique uma desorganização. Isso é usado em todas as cidades do Brasil que tem defesa civil, né? E tem nos ajudado muito nas nossas respostas a esses eventos adversos. Eu vou voltar, que a gente acabou fazendo uma volta aí, um contorno, digamos assim, mas eu queria, porque a gente já passou praticamente pelo período da seca. Yes. Como é que foi? Porque eu acho que são situações bem distintas, né? Não necessariamente em termos de riscos e tal, mas ou de consequências, mas são bem distintas, pelo menos na minha cabeça. Essa questão da seca e dos riscos de incêndio, né? Como é que foi 2025, comparando com anos anteriores? Porque nós tivemos aí, eu acho que 2023 ou 22, não sei, em que nós tivemos assim, uma semana em que Mariana parecia dentro de um anel de fogo, né? De lá para cá, a coisa parece que deu uma melhoradinha, mas não necessariamente está bom, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que essas ações vêm eventualmente contribuindo para essa situação um pouco menos traumática atual. Bom, essa questão do incêndio, né, dos riscos de incêndio, ela é gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o Bombeiro Militar. A Defesa Civil, ela entra no casos extremos, como em 2023, né? Eu até estava operado nessa época, estava afastado. E imagina você operar de coluna dentro do quarto, a cidade pegando fogo, né? Respirar é impossível. Mas, então, esse planejamento é feito com a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o Bombeiro Militar, com o apoio da Polícia Municipal e da Defesa Civil. A Defesa Civil ela vem para ajudar a coordenar. Quando nós temos esse tipo de crise, Luiz, é montado o SCO. O SCO é o Sistema de Comando de Operações. Esse sistema ele foi criado justamente para que várias agências consigam trabalhar juntos de forma sincronizadas, sem uma passar por cima da outra. Então, assim, eu não posso te dar dados, nem falar como foi esse ano, porque eu retornei da minha licença em setembro, né? Eu fiz 3 cirurgias na coluna,
fiquei afastado desde 2023, então eu não consigo te inteirar dos dados. Mas o que a gente percebe e o que a gente viu é que a Secretaria de Meio Ambiente, através da Brigada Municipal, mais o Instituto lá, Habitat, o Bombeiro Voluntário Civil, né? Mais o Bombeiro Militar, eles conseguiram esse ano fazer um trabalho de prevenção muito bacana. Muita coisa foi evitada por causa da ação imediata deles. E isso, assim, a gente Eu acho que acompanhando. a maior ocorrência foi uma aqui nas margens da 356, né? De Ouro Preto para cá, Isso, ali do Parque da Colomia, que é justamente, extremamente preocupante também, para né? nós, né? Porque acaba afetando a gente aqui. Então, eles fizeram um trabalho muito bom, né? Evitaram que aquele anel de fogo cercasse a nossa cidade, como em 2023, 2024. E, assim, eu acho que o caminho é a prevenção. Eu estava ontem em Belo Horizonte no curso, né, hoje eu também estou fazendo esse curso, né, tirei um tempinho para poder vir cá conversar com vocês, e eu falava isso, nós, órgãos de resposta, a gente precisa trabalhar de forma mais integrada, sempre visando o bem-estar da população. Hum. Mas agora, voltando, né? Nós estamos agora no início de dezembro, o período chuvoso que vem por aí. Você mencionou agora há pouco essa questão das mudanças climáticas, né? Eh, Como é que a Defesa Civil acompanha isso em termos, você falou de instalações, mas essas instalações, quando você falou de medição de índice pluviométrico, ela é posse, né? Mas eu acredito que haja também uma interligação com órgãos de meteorologia. Como é que funciona isso? E como é que vocês já estão se preparando para eventuais anormalidades? Pois bem, como o que eu estava comentando com você, né, a gente está sempre aprendendo, e a gente precisa sempre procurar desenvolver capacidades que muitas vezes também não é da nossa área. Eu preciso entender um pouco de engenharia civil, eu preciso entender um pouco de engenharia geológica, eu preciso entender um pouco das funções da assistência social, eu preciso entender um pouco de meteorologia, eu preciso entender um pouco de psicologia. Então, assim, que eu te disse, a gente está sempre procurando aprender. Nós temos feito cursos nessa área da meteorologia, nós temos, como é que fugiu a palavra agora? Convênios, né, com essas empresas, de meteorologia, algumas empresas. O Estado hoje tem um sistema de inteligência que a Defesa Civil Estadual montou justamente para dar suporte aos municípios. Então, hoje a gente consegue receber, por exemplo, um alerta de chuva, algumas vezes com 2 horas de antecedência. E aí eu já faço aqui um apelo à população de Mariana, que cadastre o seu CEP no 4099, é uma mensagem de texto, um MSS que vai enviar com o CEP, para poder receber os alertas, né? A fim até de que a pessoa possa se prevenir. Então, o que a gente tem acompanhado, né, na academia, é que os extremos, que os eventos extremos eles vão acontecer a qualquer hora. Nós tivemos uma chuva lá no sul que destruiu o telhado de todo mundo, né, uma chuva de granizo. Isso pode Nós temos acontecer. uma situação agora em Santa Catarina com mais de 30 cidades em situação de emergência. Então, isso pode acontecer, Mariana? Pode. Podemos ter uma chuva com um volume pluviométrico acentuado? Podemos. Tivemos em 2019, lá em Cachoeira do Mato, choveu 201 milímetros naquela madrugada, né, quando o antigo ex-prefeito Duarte Júnior estava à frente do município. Então, esses eventos podem acontecer, nós não estamos isentos. Então, a gente vê acontecer lá no Sul, acontecer lá no Pará, no Rio, na Bahia, em São Paulo. Pode acontecer em Minas. A gente torce para que não aconteça. Então, a gente precisa estar preparado para dar uma resposta, porque não tem como evitar. E outra coisa, Luiz, a gente precisa entender que a maioria dos desastres hoje, eles são socialmente construídos, né? Hoje, sim, fica esse tempo até caindo meio que por terra, desastre natural.
Não, hoje é comprovado que Não é tem. tão natural Não, assim, né? né? O É homem uma consequência de alguma ação humana. o homem tem contribuído, né, fortemente para que isso aconteça. Uhum. Então, nós temos a parceria com esses órgãos de meteorologia, nós conseguimos, dentro do possível e da nossa realidade, emitir uns alertas antecipados, mas, como eu disse, nós não podemos prever a veracidade, o impacto que esse evento vai causar dentro do nosso município, né? Então, o que o Estado tem nos orientado, junto com o governo federal, é justamente procurar desenvolver essa cultura do alerta, das pessoas estarem sempre atentas aos alertas que são enviados, de forma que venham a se proteger numa situação de extremo. E como é que funciona, Estopa, essa questão de, por exemplo, que o período chuvoso não necessariamente é exclusivo a questão de desmoronamento, deslizamento de terra, mas se torna ainda mais, o período chuvoso se torna ainda mais propício, principalmente em áreas de risco. Como é que é a médio ou longo prazo que vem sendo desenvolvido, o que é feito aqui no município para evitar a ocupação ou para retirar pessoas de áreas de risco, principalmente nessa parte de deslizamento e tal, essa parte geotécnica que também é bem complicada na nossa região, né, pela topografia e tudo mais. Pois bem, ao longo dos anos, foram feitas algumas obras de contenção em algumas áreas que eram mais vulneráveis e que a gente tinha um problema constantemente. Eu costumo dizer que cada prefeito que passou, ele contribuiu um pouquinho para a prevenção do risco, né? É feito um mapeamento, esse mapeamento que nós chamamos do Plano Municipal de Redução de Risco, que ele é repassado ao Executivo, e ali o Executivo ele vai trabalhar juntamente com a Secretaria de Obras, seu corpo técnico, as medidas estruturais necessárias para mitigar esse risco. Por exemplo, nós estamos fazendo, a administração está fazendo uma obra de contenção lá na Perimetral Sucupira. Eu acredito que você tenha ouvido falar, ou até mesmo tenha ido lá, a respeito de umas casas que estavam penduradas devido ao deslizamento da encosta. Então, hoje está se fazendo um muro de contenção. Nós tivemos problemas esse ano, né, várias vezes com a travessa Monsenhor Rafael Coelho, né, a administração, o atual prefeito fez uma obra, uma bacia de contenção, é a primeira fase da obra, ainda tem uma segunda fase, né, para resolver definitivamente o problema. Foi feito, por exemplo, na questão dos alagamentos e inundações, os desassoreamentos de todos os córregos da sede, né, está sendo feito um trabalho nos rios, e algumas obras espalhadas pela cidade. Eu não vou conseguir te falar exatamente quais são os pontos, como eu disse, eu retornei tem pouco tempo, eu ainda não consegui me inteirar de todas, mas foi muito visto pela população. Por exemplo, a Elvo Moreira foi uma obra que o atual prefeito, o Juliano, ele investiu pesado para resolver um problema de anos, né? Um problema de Problema anos. recorrente. Recorrente, né? O problema não surgiu no governo dele, outros que passaram tentaram resolver, mas... Ele mesmo, em 2001, fez uma tentativa e que não foi suficiente para resolver, né? O que eu percebo é o seguinte, não estou aqui fazendo política, mas eu percebo um engajamento muito forte da parte dele em tentar resolver os problemas de área de risco. Nós estávamos numa reunião essa semana onde eu pude vê-lo dar ordem para o secretário e falar, olha, faça os projetos de todas as áreas que o Estopa, né, mapear como área de risco, para que, se não conseguirmos fazer com recurso próprio, tentarmos buscar recurso lá no governo federal. Por exemplo, o paredão da Pedreira Santa Rita de Cássia. Nós conseguimos, através do novo PAC, né, uma verba de 29 milhões para que fosse feito o grampeamento da área mais colapsada daquele paredão, né? Esse processo está rolando ainda, né? Eu acredito que até o início do ano que vem o governo federal libera esse dinheiro, nós estamos trabalhando dentro daquilo que a Caixa está nos pedindo, e vai ser assim, uma obra que vai virar uma vitrine
para muitas cidades e até de incentivo. Então, tem áreas, Luiz, que o município ele vai ter que intervir, ele vai ter que fazer obras de contenção, porque retirar a população não é viável. E aí, quem vai definir essas obras, né, de acordo com o mapeamento, vai ser os técnicos da Secretaria de Obras. Enfim. Você citou aí 2 ou 3, né? Inclusive, eu já tinha, estava aqui no meu roteirinho aqui, essa questão da Monsenhor Rafael Coelho, né? Foram 2 anos consecutivos de retirada de pessoal, de verba para reconstrução, para reforma, para mobiliário, para eletrodoméstico e tudo mais, porque perderam, foi assim, 100% de perda, 2 anos consecutivos, né? Quando tá acabando de pagar um, pedia de novo. Eu né? peguei 2 vezes, né? Uhum, Com o prefeito interino Edson Agostinho uhum. e E outra. depois que já com o Celso Costa. É, né? 2 vezes eu peguei. Uhum. Esse ano eu acabei saindo de licença, então eu não peguei o Lecon Juliano. Mas é uma obra muito importante, né? Eu acredito, hoje tem uma equipe da prefeitura empenhada. Choveu, o pessoal vai lá, faz uma vistoria. O que acontece? Tem pessoas que eu não sei se é por falta de informação, não sei se é por falta de educação, não sei qual a palavra usar. Também não quero ser mal educado com essas pessoas. Mas joga pneu, joga sofá, joga geladeira, joga lixo dentro do córrego, sabe? Uma hora a conta vem. Só que a conta vem para quem está na parte de baixo. Exatamente isso que eu ia falar. Ali na região ali do Campo do Olympique, etc e tal, a coisa vai se estreitando, fica pior ainda, né? Ou seja, só a água já não seria, eventualmente, aquele local já não seria suficiente, tendo em vista toda a ocupação lá a montante, no Morada do Sol, etc e tal, né? Se você botar lixo ali, botar entulho ali, aí que a coisa fica mais complicada ainda, né? Então, assim, tem uma equipe hoje para poder monitorar, para poder vigiar. Choveu, vai lá, verifica se desceu alguma coisa, para não deixar entupir e acontecer o que aconteceu nesses últimos eventos. Né? Eu vou te dar um exemplo assim, né? Até fugir um pouco. Eu moro no Vale Verde. Lá no Vale Verde, tem um córrego que passa um pouco para baixo da minha casa. Justamente onde passa o córrego tem uma lixeira. Há um tempo atrás, tinha um tanquinho de sofá jogado dentro do córrego. Muito difícil. Assim, eu não posso fazer muita coisa hoje por causa da minha coluna. Sou limitado, não posso pegar peso. Mas eu não aguentei, Luiz. Eu tive que pular lá dentro para tirar. Sabe por quê? Porque na primeira chuva que desce, ia entupir a manilha, e quem ia pagar a conta é quem mora embaixo. Então, assim, nós precisamos trabalhar, né, com a população, essa conscientização, sabe? Porque, é igual eu disse, a maioria dos desastres são socialmente construídos pelos homens. Quando você mencionou, né, e aí que eu queria chegar, você mencionou alguns pontos, como lá na Perimetral, a Santa Rita de Cássia e a Monsenhor Rafael Coelho, que são pontos assim que chegaram a um estado ultra crítico. Monsenhor Rafael Coelho é prova disso, né? Mas assim, hoje, mesmo com pouco tempo de retorno ao seu cargo, o que a Defesa Civil, onde é que a preocupação está além desses? Como é que as coisas estão caminhando? Quantos pontos nós ainda temos que ter uma atenção maior com relação a isso? Olha, eu não vou te saber de falar de cabeça, mas são vários. E nós trabalhamos monitorando. Todo bairro, eu costumo dizer o seguinte, todo bairro em Mariana tem um problema de risco. E ainda que o prefeito resolva o problema hoje da Perimetral, Sucupira, amanhã vai surgir um outro problema lá no Rosário. Ainda que ele resolva o problema da pedreira Santa Rita de Cássia, amanhã vai surgir um outro problema. É um círculo isso. Já vai para 18 anos que eu estou na Defesa Civil, é um círculo isso. Sempre aparece uma área de risco nova.
Então, nós fazemos esse monitoramento de todos os bairros. A gente tem, por exemplo, o nosso centro mesmo é uma área suscetível à inundação. As Né? margens do Ribeirão do Carmo. Passagem Mariana, bairro Santo Antônio, o centro, lá embaixo na colina, Vila do Sapo. o próprio São Cristóvão ali, tem o Córrego do Canela, que se o Ribeirão do Carmo encher água vai começar a retornar para trás. A mesma coisa aqui no centro, se o Ribeirão do Carmo encher, o Córrego do Seminário vai começar a retornar. Então, assim, tem vários setores, né? No Cabanas, nos distritos, Barroca, Cachoeira do Brumado, Bandeirantes, Monsenhor, Furquim, né? Então, assim, são vários pontos, alguns com risco mais elevado, outros com risco menos elevado, mas que precisam ser monitorados. A questão do deslizamento, ela vai sempre ser recorrente no nosso município, dada a declividade dos nossos, né, onde os bairros estão localizados. E a gente sabe que, dependendo do índice pluviométrico que cair sobre o período chuvoso, né, o lençol freático vai aumentar, o solo vai ficar saturado e em algum momento ele vai descer. Tem bairros que é mais suscetíveis, por exemplo, o bairro São Gonçalo. A gente sabe que lá nós temos uma pissarra preta que não aguenta água, né? Então, cada caso é um caso, Luiz. Se a gente for parar para pontuar todos aqui, nós vamos ficar aqui. Pois é, mas aí, Elvis, como é que é para vocês que trabalham nessa área saber que, por um lado, como você muito bem pontuou, né, são ações humanas que vão produzindo isso. A questão, por exemplo, das ocupações. Eu não quero entrar no aspecto social das ocupações, eu quero entrar no aspecto de risco. Né? A gente vê sucessivamente ocorrendo situações de ocupação desordenada, né? Então, assim, como é que é, né, no dia a dia para vocês olhar para uma situação tipo ali o São Gonçalo, né? Você olha para cima lá, você fala assim, não, apareceu mais um lá. Como é que é isso? A angústia que dá e como é que se pode minimizar isso? Como é que se pode, sei lá, tentar criar? É viável a criar um plano e uma monitoração? Porque também são terrenos particulares e que não existe uma preocupação em evitar que eles sejam ocupados, né? E aí acaba caindo na mão do poder público. É meio que enxugar gelo, você vê isso assim? Como você disse, é uma aflição. Porque você sabe que uma hora o problema pode acontecer. Nós monitoramos, nós notificamos e, quando acontece, é feita a retirada e o município acaba assumindo a responsabilidade de dar uma moradia, né, de pagar um aluguel, para essas famílias. A gente sabe que nós precisamos urgentemente desenvolver uma política pública de habitação no nosso município. E eu acredito que essa gestão tem trabalhado para isso. Mas é muito difícil, porque nós temos uma população flutuante muito grande e, às vezes, as pessoas vêm em busca de emprego e acabam ficando por aqui, porque Mariana é uma cidade gostosa e boa para se morar e se viver. Todo mundo sabe disso. E, com isso, nós temos aí essa questão das ocupações irregulares. É um tema delicado, também não quero entrar nessa pauta, também nem é a minha pauta, mas a gente faz um monitoramento sistemático, né? E sempre que nós vemos uma situação de risco iminente, nós atuamos, né, para poder notificar e retirar essas famílias desses locais. Mas vou te falar uma coisa, Luiz, é o local que menos aciona a Defesa Civil. Como assim? Durante o período chuvoso. Você fala em relação à região? Não só em Mariana, mas nas outras cidades. Porque os moradores dessas áreas sabem que nós vamos chegar e vamos tirar. Ah, tá. O pessoal que está em situação de locais que demandam esse cuidado. Isso. Então, são os locais que geralmente menos acionam. A Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Só em caso extremo. Porque sabe que nós vamos tirar e vamos chegar e vamos tirar. Mas isso não necessariamente é bom, né? Não. Aliás, pelo contrário, não é?
não é bom, né? Porque só vai estourar na mão da Defesa Civil na hora que a coisa tiver Justamente. absurdamente É por isso complicada. que, né, nós estamos sempre fazendo monitoramento, né? Às vezes, não em loco, mas pelo ar, através de drone, né? Para ver, olha, mais uma, essa aqui está numa situação bem complicada, tenho que ficar atento. E essa preocupação, à medida que o período chuvoso vai avançando, Luiz, vai crescendo, é uma agonia. Né? Quando dispara a chover e você tem um evento de chuva de 60 milímetros, por exemplo, se essa chuva de 60 milímetros tivesse caído aqui em Mariana, na sede, nós teríamos problema. Porque Mariana não aguenta uma chuva de 60 milímetros, principalmente em um curto período de tempo de 1 hora. Porque tem uma diferença, né, entre o volume e o volume no tempo. Não é um volume grande, mas disperso ao longo do tempo, há tempo de escoar, tempo de uma série de E coisas. aí que está essa questão. Antes a gente chovia 60 milímetros, 50 milímetros em 24 horas, 48 horas. Hoje está caindo em 1 hora, em meia hora. Não tem como mensurar o estrago que Tem isso vai como fazer. ela escoar, né? Não dá tempo. Como a chuva está bem abaixo da média, setembro, outubro, e vamos chegar a novembro com abaixo da média, a previsão é que nós tenhamos um dezembro e um janeiro bem chuvoso. Agora. Janeiro. Ontem lá em Belo Horizonte, conversando com alguns especialistas, principalmente da CEMIG, né, que monitora essa questão, a tendência mas pode também não acontecer. Pode ser que a gente fique abaixo da média. Se essa previsão se manter, talvez lá para o meado de janeiro ou início de janeiro, como é de costume, a gente venha ter alguns problemas de deslizamento. Né? É por isso que, por exemplo, hoje tem um decreto na cidade que proíbe a escavação durante o período chuvoso. Né? O secretário de Meio Ambiente já publicou o decreto, é proibido fazer escavação. E se a população vê que está sendo feito, ela tem que acionar a guarda municipal, a polícia municipal, principalmente a polícia municipal ambiental, que é responsável por essa fiscalização, para que essas escavações parem, a fim de quê? Evitar dano, porque às vezes você está escavando aqui agora. É impressionante, a pessoa escava o talude, devia de fazer o muro, faz a casa primeiro. Eu entendo que a pessoa precisa morar. Tem. A questão de necessidade, de urgência, eu entendo. Né, de resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo que ela precisa morar, ela acaba colocando ela e a família dela em risco. Muito perigoso isso, muito perigoso. Mas é um costume. Né? Eu vejo também o pessoal fazendo o quê? Cortou o talude, lança a terra sobre a encosta, constrói em cima do aterro, para piorar, planta bananeira, e a bananeira é altamente inapropriada para as encostas, porque ela absorve uma quantidade de água muito grande e ela facilita o processo de deslizamento, né? Então, assim, nós temos muito disso aí no município, mas essa é uma preocupação e a gente vai tentando lidar da melhor forma possível a fim de resguardar a vida das pessoas e a nossa responsabilidade também como gestor. Você diria que agora, início de dezembro, nós já estamos com um plano, ou pelo menos um planejamento de ação capaz de fazer frente àquele nível de risco que não seja absurdamente alto? Como é que está essa conjunção aí com as demais secretarias? Em que ponto vocês já estão dentro daquele plano de contingência que você mencionou no início? Bom, Luiz, eu posso dizer, pode haver falhas? Pode, porque nós somos humanos, né? E você não sabe o nível de risco de catástrofe, Isso, mas... como é que é? A severidade do evento. Severidade do evento, exatamente. Obrigado pela ajuda aí na palavra. Eu posso dizer que hoje há um sincronismo, nós estamos sincronizados. A Defesa Civil ela está sincronizada com as secretarias. Nós temos reunião quinzenalmente para discutir alguns assuntos, algumas estratégias,
e todos os secretários estão empenhados com as suas equipes. Os recursos estão alocados? Estão, né? Então, por exemplo, nós vamos montar, vai ser iniciada agora em dezembro, a montagem do abrigo provisório lá no Centro de Convenções, seguindo toda as recomendações da Vigilância Sanitária, né, do Corpo de Bombeiro Militar, enfim. Para quê? Numa situação adversa e a gente precisa tirar famílias, nós temos aonde colocar essas famílias. Preventivamente, você já vai ter onde instalar para não deixar aí de qualquer jeito. Isso. Então, assim, dentro desse plano, hoje, por exemplo, há uma previsibilidade, né, do tempo para a semana ou para o final de semana. Então, nós temos um grupo e a gente sempre coloca lá, eu coloco, olha, previsão de tempestades ou chuva forte durante o final de semana. Deixa as equipes de sobreaviso. Então, tem as equipes de sobreaviso, tem as escalas de plantão, né? E a maioria dos secretários trabalhou comigo em 2021, quando o Juliano estava interinamente à frente da prefeitura. E aquele evento, né, aquela situação que a gente pegou, ela serviu para nos moldar e nos fazer trabalhar como equipe sincronizada. Porque a Defesa Civil, na realidade, é um sistema onde tem várias engrenagens e essas engrenagens precisam funcionar simultaneamente sincronizadas. É claro que tem alguns secretários novos, mas o cara acaba entrando no ritmo dos demais que são mais antigos. Então, assim, pode ter falha? Pode. Claro. Ah, falhou. Vamos falhar. Nós somos humanos. Mas essa questão de saber o que fazer, como atuar, está todo mundo bem alinhado. Quando você fala nesses abrigos provisórios aí, também já há a previsão, ou pelo menos algum tipo de estudo sobre a possibilidade de vagas em hotéis, coisas desse tipo, caso lá não seja suficiente? Se for necessário, sim. É um último caso, né? Sim. Porque se você colocar uma pessoa no hotel é um pouco complicado, porque ela entra e não quer sair mais. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. O correto é a pessoa sair da sua residência, não sendo um problema de deslizamento, desmoronamento. Ou de risco estrutural da casa. Isso. A pessoa sai e depois ela retorna. Geralmente, essas pessoas que são retiradas são encaminhadas ao aluguel social ou aluguel emergencial. Hoje nós temos aí a Secretaria de Habitação, né, que tem trabalhado essa questão das reformas e construção de casas. Eu acredito que num futuro não muito distante, nós vamos conseguir eliminar bastante dos riscos hoje existentes no município. Welbert, encaminhando para o final, eu gostaria que você fizesse menção novamente ao 40199, né? E falasse um pouquinho para a nossa população sobre os cuidados e a forma de acionar, as formas de acionar o sistema de defesa civil e deixasse a sua mensagem final à nossa população com relação à sua atuação, ao período que vivemos e o que pode ser feito e o que deve ser feito por parte da própria população. Bom, a Defesa Civil hoje ela funciona ali em cima do restaurante Giardino, né, na Praça Gomes Freire, 220. Como eu disse, nós somos uma equipe de 6 policiais que trabalham exclusivamente nessa questão da Defesa Civil, mas nós temos mais 145 homens, né, da Polícia Municipal à nossa disposição para atuar juntamente conosco, né, juntamente com o nosso secretário, o Ramon. E nós podemos ser acionados, nosso número 199, mas devido a alguns problemas com as empresas de telefonia, às vezes pode acontecer de não completar a chamada. Então, a gente pede para as pessoas ligarem 3558-4412, que é o nosso telefone fixo, ou pelo nosso WhatsApp, onde nós recebemos a mensagem. Inclusive, a gente até pede a pessoa para que mande foto, mande vídeo, para a gente saber a severidade do problema. Já chegar preparado para aquele evento especificamente. Isso, porque às vezes, Luiz, eu sou acionado para olhar uma pingueira da laje. Sabe, às vezes meu telefone toca de madrugada. A casa está caindo. Quando eu chego lá, é uma pingueira.
Um problema de telhado, que resolveria o problema do telhado. Mas, às vezes, a falta de informação. Eu entendo perfeitamente e todas as vezes que eu for acionado, eu levantarei da minha cama com o maior prazer possível para ajudar as pessoas. Porque, como eu disse, o meu foco é as pessoas. E aí nós temos o WhatsApp, que é o 31 9 96 47 46 25. Temos o telefone da Polícia Municipal, que atua juntamente conosco, que é o 153, que é onde nós podemos ser acionados também. Estamos à disposição para poder verificar as situações, é feita uma triagem, né, durante o período chuvoso, o que é importante, o que é mais urgente, o que pode esperar um pouco, porque tem muito disso também, tem que ser feita essa triagem, assim como na saúde é feita a triagem, a gente também precisa fazer a triagem. Mais uma vez, reforça aqui o pedido, né, à população para que cadastre o seu CEP da sua residência no 4099, só enviar uma mensagem de texto solicitando o cadastro, e a partir daí, então, a pessoa vai receber as mensagens de alerta, né? Então, por exemplo, você vai sair de casa, você já vai sair sem... Um exemplo bobo. Não vou levar sombrinha não, que o tempo tá bom. A síndrome do céu azul, né? O céu tá azul, a chuva foi embora. Né? Por aí. De uma hora para outra, o céu pode ficar escuro e cair um pé d'água. Então, ali você vai receber a mensagem, ó, previsão de possibilidade de chuva nas próximas 2 horas, tempestade severa próxima a 1 hora. Então, a gente convida a população a se cadastrar, isso é muito importante. Eu gostaria de pedir também para as pessoas que, né, têm intenção de mexerem com obra nesse período, para evitar, esperar passar o período chuvoso. É muito perigoso, né? As pessoas que têm... Principalmente movimentação de terra. Né? Isso, já ia falar isso. As pessoas que querem mexer com movimentação de terra, a prefeitura não está liberando essa autorização, né? Então, não faça de forma irresponsável, irregularmente, sem autorização. Você pode colocar a vida de você, a sua vida e a vida de outras pessoas em risco, que é muito sério. Então, evite também, por favor, jogar lixo no rio, nos córregos, né? Procure sempre colocar o lixo na hora que o caminhão passe, né? A área central, principalmente. Quando você fala aí, você mencionou aí a questão de sofá, etc. Tem um catatreco. Tem um catatreco, é só acionar que o pessoal vai. Outra questão muito importante que a gente não pode deixar de falar, a dengue. Né? Evite deixar objetos onde a água vai ficar parada, porque é justamente nesse período que ela pipoca, né? Que ela explode, né? No período chuvoso. E aí o pessoal da saúde fica doido para tentar controlar os focos. Né? É um desastre. É socialmente construído. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, Luiz, a gente vai conseguir implantar uma cultura de prevenção, seja da dengue, seja na questão dos incêndios, seja na questão dos deslizamentos, dos alagamentos, das inundações. Então, cada um de nós, a gente precisa fazer a nossa parte. Parece que não, mas o que eu faço aqui reflete lá no meu vizinho. Ok. Elbert, eu te agradeço muito seu tempo, sua disponibilidade, estar aqui com todos esses esclarecimentos. Espero que, sei lá, depois das chuvas de março, talvez você possa voltar aqui para trazer a não notícia. Olha, não aconteceu nada, ou se aconteceu, a gente estava pronto, a população colaborou, etc. e tal, porque a não notícia também é notícia. Com certeza. E essa tem sido a minha oração. Senhor, dai-nos um período chuvoso tranquilo esse ano. Ok. Então é isso. Mais uma vez, Elbert, obrigado. Espero que as coisas corram da melhor maneira possível nesse período chuvoso. Fica aqui o nosso desejo de que a população também colabore nesse sentido, né? E também o agradecimento a você que acompanha a entrevista Primaz, acompanha as publicações e os canais da Agência Primaz, esperando contar com a audiência de vocês numa próxima oportunidade.
Até a próxima.